Bom, falar um pouquinho sobre um detalhe de abertura, de uma posição que apareceu em duas partidas da primeira rodada do Matonense 2024, que é essa posição aqui, ó. E isso me deixou curioso, porque pelo que eu conhecia da teoria de aberturas, essa aqui não seria uma boa posição para o branco escolher jogar. E aí, como apareceu em duas partidas da primeira rodada, eu falei, ué, será que os computadores modernos mudaram essa parte da teoria de aberturas? Mas aí eu fui ver com o computador e não, o computador realmente confirmou essa teoria antiga que eu conhecia, né? Mas eu ainda fiquei desconfiado e falei, bom, às vezes é um detalhe que só supercomputadores descobriram. Mas eu fui lá no Lichess, olhar lá a parte de abertura, de teoria de abertura lá no Lichess e realmente lá confirma que essa não é uma boa posição para o branco escolher, não, né? Bom, e essa posição ela pode chegar basicamente por dois caminhos. Um caminho é o que esse aqui, né? Põe os quatro cavalos aqui e aí vem o bispo C4. Ou pode vir também se o branco começa com a Giocopiano, né? Põe primeiro o bispo ali e quando o preto joga o cavalo F6, o branco joga cavalo C3. Né? É a mesma posição em ordem invertida, né? E essa posição aqui eu apelidei de patorosa dos quatro cavalos. Bom, primeiro assim, não confundir com a abertura dos quatro cavalos. A abertura dos quatro cavalos é essa posição aqui, é a abertura dos quatro cavalos. Aqui, o branco joga normalmente bispo B5, né? Isso aqui não é patorosa, isso aqui é a abertura dos quatro cavalos. É uma abertura sólida para o branco e não é uma abertura pretensiosa, digamos assim. As máquinas consideram, depois de bispo B4, uma posição de igualdade, mas é uma igualdade normal, digamos assim, né? O branco mantém a prerrogativa dele de agir primeiro. E essa prerrogativa o branco ganha porque, pela regra, ele é quem faz o primeiro lance, né? Na patorosa, no entanto, nós vamos ver que se o preto aplica a antipatorosa, a gente cai numa posição ainda igual, mas invertida. É uma posição que, embora ainda igualada, é como se o preto tivesse feito o primeiro lance da partida, né? Então eu vou inverter o tabuleiro aqui, porque eu acredito que depois desse meu vídeo, vocês não vão mais jogar a patorosa. Vocês vão só, eventualmente, enfrentar a patorosa, né? Então vocês vão estar sempre de pretas, enfrentando a patorosa. E nessa posição aqui, o lance antipatorosa é esse aqui, ó. Cavalo toma E4. Né? Antes de mostrar como o antipatorosa é poderoso, só dizer que se as pretas quisessem jogar um normal bispo C5, não teria nenhum problema, né? A posição segue igualada, mas uma igualdade, de novo, normal, né? As brancas manteriam a prerrogativa que elas têm pela regra de agir primeiro, né? Elas têm isso porque elas têm, pela regra, o direito de fazer o primeiro movimento da partida, né? Pode jogar também bispo C5. Agora, o cavalo toma E4 é o antipatorosa. A gente vai ver aqui. Bom, aqui o branco não tem nada melhor do que fazer cavalo toma E4. Nada melhor. Depois a gente vai ver uma variante aí, até criativa, mas que deixa o branco perdido. E aqui o preto joga D5, dando garfo e recuperando a peça, né? O branco, de novo, não tem nada melhor a não ser bispo D3, então agora pega o cavalo, pega o peão. E aí joga um bispo D6 aqui, né?
E essa posição mostra bem o que eu falei antes, né? É como se as pretas tivessem feito o primeiro lance da partida, porque ó, as brancas têm 2 peças já em jogo, as pretas também têm 2 peças já em jogo. Só que as pretas têm também já um peão aqui no centro, controlando o espaço central, né? Se as brancas jogam uma abertura que não a patorosa, por exemplo, ou do tipo da patorosa, né? Seriam as brancas que teriam, digamos, um peão no centro, enquanto ainda o preto tem um peão ali da dama ainda na sua casa original. Mas aqui não. Aqui o preto está como se tivesse feito o primeiro lance da partida, né? Então esse é o antipatorosa, tá? A patorosa é essa posição aqui, né? De novo. E o antipatorosa é esse aqui, seguido do garfo, quando as brancas tomam ali em E4, retomam em E4, né? Então, antes de ver uma variante interessante, que ela ensina muito sobre estratégia, só falar um pouquinho dessa posição final aqui, que eu tinha mostrado, né? Que alguém pode pensar, bom, mas aí é a vez do branco, ele toma aqui em C6 e quebra a estrutura de peões preta. Isso não seria uma vantagem para o branco, né? Quebrar a estrutura é uma vantagem, só que para fazer isso, ele está entregando o bispo pelo cavalo, né? Então a posição ficaria assim, quando retomar, né? E aqui as máquinas, a máquina, né? Ela já dá uma vantagem, uma pequena vantagem para o preto nessa posição. Nessa posição ela considera uma igualdade, mas uma igualdade invertida, né? Onde o preto está como se fossem as brancas, né? Mas aqui ela considera já uma pequena vantagem para o preto. E a interpretação humana disso é porque o branco acabou cedendo ao preto a vantagem posicional do par de bispos numa posição aberta, né? Aqui a gente vê, ó, o preto ainda tem os 2 bispos e o branco não tem mais os 2 bispos, né? E em posições abertas, onde os bispos podem se mover livremente, eles exercem o seu poder plenamente de controle à distância. Então, em posições abertas como essa, os bispos são mais fortes do que o cavalo. Então, aqui, ter os 2 bispos é uma vantagem, né? Que compensa tranquilamente a quebra da estrutura de peões preta, né? Além disso, os pretos têm outras coisas, que é esse peão no centro já controlando mais espaço, né? Por exemplo, né? Vai poder jogar pela coluna semi-aberta aqui, ou seja, a posição preta aqui é melhor do ponto de vista humano. E isso também dá essa impressão e as máquinas confirmam isso, tá? Então, se acontecer de cair na patorosa porque esqueceu o que esse vídeo ensinou, aí é só não tomar aqui, que ainda está numa posição igual, né, de brancas, mas uma igualdade invertida, como eu falei, né? Vamos ver aqui então só uma variante que o branco poderia fazer quando o preto aplica o antipatorosa, né? Alguém que está jogando de brancas poderia pensar o seguinte, falar, ixi, parece que eu caí aqui numa esparrela, hein? Porque se eu tomar o cavalo, ele vai me dar o garfo e vai recuperar a peça e tal. Mas já que ele entregou o cavalo aqui e depois vai recuperar, e se agora eu sacrificar meu bispo aqui, contra-sacrificar o bispo aqui em F7, dando cheque, aí quando ele toma meu bispo, ele vai perder o roque, e aí sim eu retomo o cavalo, né? É uma ideia, mas a gente vai ver claramente que é uma péssima ideia. Então é que tomaria cheque, né? Aí o rei toma e o cavalo toma. Só que agora acontece o seguinte, o preto joga D5 do mesmo jeito. Aí, né, alguém pode falar, não, tudo bem, jogou esse D5 aí, mas ó, o rei está sem roque, né? O rei está no meio do tabuleiro. O branco não pode dar mate aí, né? Não pode dar mate, né? Não dá, a gente vai ver aqui.
E pensando do ponto de vista estratégico, né, o Kasparov, né, que é grande campeão mundial, um dos jogadores mais fortes da história do xadrez mundial, quando ele ensina estratégia lá num livro dele, ele diz que, do ponto de vista estratégico, o xadrez seria fundamentalmente a combinação de 3 macroelementos, que é o material, o espaço e o tempo. Então vamos ver aqui nessa posição já para ir exemplificando. Do ponto de vista do material, a gente poderia dizer que o material está igual, porque o número de peões é igual, o número de peças é igual também, né? Então, assim, grosso modo, o material é igual. Mas a gente pode dizer que as pretas têm uma vantagem material especial aqui, que é a posse do par de bispos, né? Como eu comentei antes, em posições abertas, como essa, os bispos jogam melhor do que os cavalos, são mais fortes do que o cavalo. Então, é como se tivesse uma vantagem material especial, né? O número de peças é o mesmo, mas como os bispos em posições abertas jogam mais que o cavalo, e o branco só tem um bispo e o preto tem 2, tem uma vantagem material especial. Então, no macroelemento material, o preto está melhor, tem essa vantagem material especial. Do ponto de vista do espaço, aí as pretas têm uma vantagem monstruosa, né? E o espaço quer dizer exatamente o que a palavra sugere, né? Com esses 2 peões aqui no centro, as brancas já controlam várias casas que ficam na metade branca do tabuleiro, digamos assim, né? Então é evidente que as pretas têm mais espaço para organizar suas peças aqui atrás dos peões, né? Enquanto as peças brancas estão ficando espremidas por esses peões que controlam tantas casas aqui, né? Então, é uma vantagem grande de espaço e uma vantagem de espaço na parte mais importante do tabuleiro, que é o centro, né? O centro, embora não entre como um macroelemento, segundo o Kasparov, ele é também um elemento muito importante da estratégia, né? E só para dar um exemplo aqui, vamos supor que as brancas tivessem jogado uma abertura exótica, jogando A4 e B4, né? E o preto responde com D5 e E5, né? As brancas com essa abertura exótica, elas ganharam espaço também aqui na ala da dama, né? Enquanto as pretas ganharam espaço aqui no centro. Agora, a qualidade do espaço que o preto ganhou nessa exótica abertura, né, é muito maior do que a qualidade do espaço que as brancas ganharam aqui na ala da dama, né? E o fato de que o centro é mais importante não tem nada de filosófico, é uma questão simplesmente prática, porque se as peças podem ficar alojadas no centro sem serem importunadas por peões, elas vão exercer o máximo da capacidade delas, enquanto se elas estão nos cantos aqui ou nas laterais, né, elas estão temporariamente mais fracas. Pegar o cavalo aqui de A1, ele só controla 2 casas. Pegar o cavalo aqui de H3, ele só controla 4 casas. Pega o cavalo aqui de E5, ele controla 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, em comparação com esse cavalo aqui, né, é como se esse aqui tivesse 4 cavalos, esse aqui um só. Né? Ele é 4 vezes mais poderoso nessa posição do que o cavalo branco que está nessa posição aqui. Então, voltando lá para a Patorosa, aqui no macroelemento espaço, as pretas têm uma vantagem monstruosa. E no terceiro macroelemento kasparoviano, que é o tempo, né, que é o macroelemento mais fugaz e mais fugidio, as pretas também a gente pode dizer que tem uma vantagem. Né? Por que isso? Porque para aproveitar o rei exposto aqui, as brancas teriam que atacá-lo rapidamente. E as brancas não conseguem atacar rapidamente aqui, porque simplesmente não tem peça jogando, né?
E além de estar mal desenvolvido, né, o peão nem mexeu ainda aqui, as peças que eventualmente venham para o jogo vão estar muito limitadas, porque muitas casas centrais estão controladas aqui pelos peões pretos, né? Ou seja, o preto, principalmente por causa da grande vantagem de espaço e de desenvolvimento, vai ter tempo de sobra de desenvolver o bispo-rei, de trazer a torre para cá e de enfiar o rei aqui, fazendo o que a gente chama de roque artificial, né? Vai ter tempo de sobra para fazer isso, tá? Basta calcular um pouquinho aqui que a gente vê que isso é possível, tá? Vou mostrar só uma aqui, né? Mostrar só uma aqui, que parece que é o mais assustador, que é o cheque, né, no rei, né? Eu dar esse cheque aqui, mas isso não tem problema, o rei momentaneamente se coloca aí, tudo bem, está atrapalhando a torre, né? Mas logo vai jogar um H6 aqui, expulsando o cavalo, que tem que voltar para lá. E se necessário, ele joga rei H7 e está tudo bem, tira o bispo, tira a torre, se precisar ele volta, e tudo certo, né? E outros lances, como por exemplo o cavalo G3, fica mais evidente a situação trágica do branco, porque joga E4 e o cavalo tem que voltar para G1, né? Aqui, né? Que coisa triste, não é? Então essa ideia aí de bispo toma F7, né? Ela é perdedora, né? Porque deixa o preto com uma vantagem estratégica decisiva, com vantagem nos 3 macroelementos, né? Material, espaço e tempo, sendo que no macroelemento espaço o preto ficaria com uma vantagem monstruosa, né? Bom, então é isso. Antes de terminar, só mostrar 2 detalhes que são importantes, assim, né? Alguém meio desatento fala, mas espera aí, então eu não posso jogar bispo C4? Pode, claro, isso aqui é a Giocopiano, né? Famosa Giocopiano, e isso aqui não é a Patorosa, né? Porque não tem o cavalo aqui em C3, não tem o cavalo em F6, então joga o cavalo aqui, né? Joga o bispo aqui em C4, pode jogar, e se o preto jogar cavalo F6, é só não jogar agora cavalo C3, né? Joga, por exemplo, um D3, né, que é o que os mestres jogam hoje em dia, né, a Gioco pianissimo, né, e pronto, aí acabou, né, a brincadeira. Não tem mais cavalo toma E4, porque simplesmente eu tomo de peão e ganho uma peça, né. Tranquilo. Depois, mais para frente, depois jogou o D3. Se o branco quiser jogar cavalo C3, tudo bem. Aí não tem problema, porque quando tomar aqui vai sempre tomar de peão, né? E uma outra observação que talvez seja importante para evitar desastres é o seguinte: vamos supor o branco, vamos virar aqui de novo, o branco acabou jogando a Patorosa, esqueceu do meu vídeo e jogou a Patorosa. Mas o preto também não conhecia o antipatorosa e jogou um bispo C5, assim, né? Normal. E aí, de repente, o jogador de brancas lembra do meu vídeo e fala, nossa senhora, o preto podia ter jogado o antipatorosa, e aí sim, eu estaria invertido, ia ficar com vantagem no preto e tal. Mas se ele não jogou antipatorosa, será que esse bispo C5 aqui não posso eu aplicar o antipatorosa? Não pode, porque o bispo aqui já está em C4. Então, se toma aqui em E5, o cavalo retoma e ataca o bispo, né? E aí não adianta nada dar garfo, porque o cavalo sai do garfo tomando o bispo branco e ganha uma peça, né? Então, não é isso. A patorosa é assim. O bispo sai aqui, mas o bispo preto não está aqui. Por isso é que o preto pode jogar o antipatorosa e ficar como se ele tivesse feito o primeiro lance da partida.
Então é isso aí. A patorosa. Eu não escolheria jogar a patorosa.